Apoio Cultural Autoescola Quitandinha. Um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados. Habilitação para carro ou moto. Inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon, 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Boa tarde, queridos telespectadores. Nós hoje estamos trazendo uma matéria muito importante para a situação atual, que é o Novembro Azul. Estamos trazendo uma matéria sobre o câncer de próstata. Mais uma vez, estamos aqui no CTO, na APPO, numa casa maravilhosa de acolhimento, de apoio e, acima de tudo, de carinho para com aqueles que têm um momento muito difícil na sua vida. Iremos falar com pessoas ligadas à parte psicológica, à parte medicinal, à parte de tratamento, enfim, trazendo e buscando trazer um entendimento para todos aqueles que vivem esse momento realmente que é um momento difícil. Contudo, a parte nossa é de estarmos presentes, é de lutarmos e, acima de tudo, de mostrarmos tudo aquilo que é possível e que nós, acima de tudo, devemos fazer. Mais uma vez, estamos juntos e é um grande prazer e vamos então passarmos para as entrevistas que nós tivemos o prazer de realizar aqui. Agora temos ao nosso lado o Dr. Antônio Pedro, que trabalha num dos setores mais evoluídos do tratamento do câncer, principalmente do câncer prostático, que é a radioterapia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Antônio, eu gostaria de te perguntar como está a situação de evolução, de tratamento dessa tecnologia que hoje é de ponta, tecnologia de primeiro mundo. O que você me fala da radioterapia? A radioterapia, vou voltar um pouquinho, tá? Uns anos atrás a gente não usava, por exemplo, uma tomografia que a gente usava como base, né? Hoje a gente usa uma tomografia que serve como um mapa para o nosso tratamento, né? Usando essa tomografia, a gente sabe onde está os órgãos de risco, né, que a gente chama, a bexiga, o reto, a próstata, né, que é o nosso órgão-alvo, e a gente consegue concentrar a dose nesse órgão-alvo, que é a próstata, e consegue diminuir muito os efeitos colaterais em geral do tratamento. Essa tecnologia trouxe, além do benefício local, do controle da doença, né, como também trouxe benefício na vida do paciente, que é o benefício de menores efeitos colaterais. Inclusive, essa terapia, pelo que nós estamos conversando, ela evita um pouco da parte cirúrgica, não? Evita. A radioterapia e a cirurgia, pelos todos os guidelines que a gente tem, pelas todas as fontes que a gente tem de conhecimento, hoje são equiparáveis, né? Tem o mesmo resultado de controle local, a cirurgia e a radioterapia. Sendo que, em alguns casos, a gente tem mais indicação até de usar a radioterapia do que a própria cirurgia, né? Porque no caso a radioterapia é muito menos invasiva, não? Eu falo que a radioterapia é uma cirurgia parcelada, né? A gente tem que fazer um fracionamento na radioterapia. A gente não consegue fazer tudo de um dia só, como a gente faz como faz na cirurgia. Só tem que, como é uma cirurgia parcelada, ela
paciente que tem problema coronário, diabetes e às vezes inoperáveis, a gente tem uma forma de tratamento eficaz para eles. Quer dizer, é uma evolução claramente no setor de tratamento. E a parte também muito importante, que é a parte dos efeitos colaterais. Você me explicava que realmente ela traz um efeito colateral menor e que pode até ser, através de outros medicamentos, evitado problemas. Isso. A parte de medicamentos, no caso, que a gente tem hoje até como uma profilaxia, a gente pode usar, por exemplo, para impotência sexual no homem, né? Que às vezes é um grande tabu para quem tá com câncer de próstata, então às vezes nem quer procurar assistência por causa de um eventual tratamento mais agressivo. A gente vê isso, infelizmente. Mas a impotência sexual, ela pode ser prevenida, tanto usando, por exemplo, medicações diárias durante o tratamento, como pode também, diferente da cirurgia, que geralmente o dano é nervoso, é como se fosse o cabo de energia, e o dano da radioterapia é um dano mais vascular, como se fosse só uma bomba, um cano hidráulico, né, para chegar a água lá. E para esse cano hidráulico, botar assim dessa forma, para a forma vascular, a gente tem medicamentos que são o Cialis, o Sildenafil, o Viagra, enfim. E tem o tratamento profilático e eu tenho o tratamento terapêutico também para eles. Forma diversas outras formas terapêuticas que tem para o próprio urologista depois pode indicar, como algumas outras formas que eu vou deixar, no caso, na mão do especialista. Não tenha dúvida de que nós hoje estamos falando claramente de um assunto que é um tabu. Mas, infelizmente ou felizmente, tabus nós temos que quebrar. Nós temos que trazer esclarecimento. As tuas palavras, elas são importantíssimas porque você foi provavelmente com uma radioterapia exatamente no cerne da questão. Exato. Você falou de um assunto que é um tabu, de um assunto que muitas pessoas não gostam de comentar ou têm receio de falar sobre isso, mas que são fatos que nós não podemos ignorar. São fatos. O câncer de próstata hoje no homem é o mais prevalente que tem, né? E com o tratamento que a gente tem, o PSA, o screen, né, que a gente chama, que são os exames de rotina, a gente conseguiu ter uma melhor sobrevida, uma melhor vida dos pacientes e diminuiu muito em termos de... aumentou muito a cura do paciente. Hoje a gente fala de câncer e acha, o cara está fadado, infelizmente, mas acham, o cara está fadado, né, o cara tá chato. Não é. Hoje muitos casos, na verdade... até, se não me engano, 60% tem que revisar a literatura. Os casos têm cura, em geral, né? Em geral. E uma coisa importante, me passou a Carla um documentário sobre o crescimento dos pacientes e dos atendimentos, porque isso é muito importante. Nós estamos tendo atendimento e, pelo que a gente observa, a maneira aqui de vocês da Rádio Serra, do CTO, de atender é um atendimento que, além de ser altamente profissional, ele tem um dom do carinho. Ele tem um dom da aceitação e do esclarecimento do paciente, porque isso é muito importante. Você quebra aquele núcleo que você está com dificuldade, que você tem o receio que é natural. Nada mais natural do que a morte, não? Não. Mas, na verdade, ninguém está e ninguém está preparado para ela, né? Não tá. Pode ser daqui a pouco, passou um avião, mas veja bem, nós não estamos preparados, nós estamos preparados para viver e somos preparados e fadados para ser felizes. Talvez dependa de nós lutarmos por isso, né? E com relação ao equipamento da Rádio Serra, eu já tive conhecimento da vez passada, ano passado, quando lá estivemos, realmente é um equipamento maravilhoso e altamente moderno. Continua a evolução, Antônio? Continua. A gente, como você falou, né, a gente está sempre tentando manter a humanização do nosso trabalho, né, sabendo tentar fazer uma acolhida do paciente, uma boa acolhida, e fazer o tratamento com o que a gente tem de melhor para oferecer, né. A gente está evoluindo a passos largos aqui na parte da nossa tecnologia. A gente vai implementar, se não me engano, agora em janeiro, por volta de dezembro para janeiro, já o MRT, que é a intensidade modulada, que é um passo além da nossa tecnologia. E vamos indo, né?
E tem diversos pontos que a gente está sempre melhorando, fazendo sempre o controle nosso de qualidade e para frente que se anda. Talvez, ô Antônio, o mais importante que eu acho é a maneira de vocês acolherem. Porquanto nós conhecemos a tua capacidade, dos médicos, de todos. Agora, a capacidade humana é que traz para o paciente a verdadeira certeza de que ele está no caminho certo e que ele precisa lutar dando as mãos a vocês, porque é uma luta em conjunto, não é apenas uma luta de um, é uma luta de um todo que envolve família, que envolve amigos, que envolve todos. Antônio, eu te agradeço muito a tua colocação, acho importantíssimo e ressaltemos, aqui estão os melhores da nossa região e, com certeza, se são os melhores daqui, serão os melhores do nosso país. Estamos felizes em ver isso. Muito obrigado, Antônio. Obrigado você. Bom, obrigado pela oportunidade de falar e quero deixar a mensagem para todos procurarem assistência antes de qualquer coisa. Fazer sempre os exames de rotina, usar esse Novembro Azul agora para fazer seu exame de PSA, procurar seu urologista. E tem cura e é isso aí. Tem cura e vamos viver, estamos fadados a ser felizes. Exatamente, perfeito. Tua colocação é perfeita. Bate muito com a nossa colocação espiritual. Tá, muito obrigado, Antônio. Um bom dia para você, hein? Bom dia, Patrícia Portugal. Patrícia Portugal, professora, com faculdade, com desenvolvimento, com conhecimento filosófico, evidentemente, de letras, e que aqui está num trabalho muito importante dentro da PPO. Patrícia, que nos disse, também já passou pelo problema, pelo drama. Patrícia já é uma plena vitoriosa, ajudando outros a se tornarem vitoriosos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, muito bom, né? Ter podido lutar durante 14 anos e hoje ser realmente uma vitoriosa da vida. E, como você disse, né, formada em letras, hoje eu educo de outra forma, né? Hoje eu venho educar as pessoas a se cuidarem para também serem vitoriosos da vida, né? Você tem a grande vantagem de você pedagogicamente ter o conhecimento, mas você tem na prática talvez o melhor de todos os conhecimentos, que você pode falar de tudo que você vivenciou, de todo esse setor que é muito importante que nós mostremos que não é o fim do mundo. O Outubro Rosa, o Novembro Azul, o câncer de um modo geral é apenas uma consequência da nossa vida, né? É uma consequência da nossa vida. E ele não é uma sentença de morte, né? Todos nós nascemos e cada um com uma predisposição na vida, né? E dentre elas, alguns o câncer, que está muito aí, que hoje é uma doença que acomete a maioria das pessoas, né? E a vida está aí para ensinar a gente, né? Como você disse, eu aprendi na pele a entender e a buscar formas de lutar contra ele de forma mais leve, né? Mais consciente. E a luta, de um modo geral, ela é muito importante porque você passa a ter uma meta. A tua cura, a tua força íntima, interna, ela é uma meta. É uma meta que influi principalmente, não só em você, como em todos os teus familiares. Porque a família é muito estigmatizada dentro desse fato. Sim, torna-se uma meta mesmo. E tornou a meta da minha vida trabalhar, levar informação, e da minha família também, que nós aprendemos juntos, né? A quebrar esse estigma, quebrar a barreira e a fortalecer mais. No entanto, hoje, a minha família, eu sempre dou o exemplo da minha família para as outras pessoas verem que
essa importância, porque há o crescimento para o paciente e há o crescimento para a família também. E de trazer a família para junto do paciente, para a luta, para a conscientização, para lutar. Você não pode esquecer da onda que existe, porque a onda é uma coisa impressionante. Se você olhar uma onda, você vai ver que um pingo de gota cai ao meio da água e gera onda em todas as direções. Essa onda atinge os avós, os pais, os filhos, os primos, os vizinhos, os amigos, mas essa onda ela pode ser revertida e trazer energia, porque na realidade a onda gera energia. E essa energia que você está falando, a tua família de repente passa a entender que ela é parte integrante de todo esse acerto. Nós não vamos falar do problema não, ela é parte integrante do acerto. O acerto que você decidiu por ele, né? Sim, é uma onda. Antes, né? Há uns anos atrás, há muitos anos, não se tinha informação. Hoje, na minha época, quando eu descobri o câncer, eu não sabia nada. Nunca tinha parado para pensar. Como eu acredito que hoje ainda existam muitas pessoas assim, embora a informação esteja aí. E a minha família foi um começo de ter entendimento, informação. E o que a gente faz? Essa energia vai gerando energia, daqui para frente vai se transformando. E aí muitas outras pessoas entram nessa energia boa, nessa energia da conscientização, nessa energia de começar a entender, a viver de outra forma e a acolher de outra forma também as ideias, os problemas e vencer as dificuldades, né? Quando você fala de uma coisa muito importante, que é o acolhimento, o que é na realidade o acolhimento? O acolhimento é o amor em movimento. O acolhimento nada mais é do que o Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. Quando nós temos a facilidade e a felicidade de acolher, é muito bom. Mas também é tão bom a gente ser acolhido, porque são todas vias de mão dupla, né? Se você acolhe, você será acolhida. Sim, e isso é um fato, né? Quando eu cheguei aqui, que eu descobri que ia ter que fazer um tratamento, que eu ia ter que fazer retirada da mama, na segunda consulta com a psicóloga, eu já recebi acolhimento de uma pessoa que veio me dizer que ela passou, que ela fez a cirurgia, que ela conseguiu. E o acolhimento das pessoas, enquanto eu aguardava para fazer a quimioterapia, fazer o tratamento, eu recebi esse acolhimento. E o que eu fiz? Hoje eu faço isso. Eu levo o acolhimento à pessoa e tento tentar entender o que ela está passando naquele momento, uma vez que eu já passei também. E isso é como se fosse uma gratidão pela vida, uma gratidão que eu tenho de ter tido a oportunidade de passar por isso tudo, de aprender, uma gratidão pelo acolhimento que eu recebi, e hoje eu posso acolher outras pessoas, como a gente faz aqui na PPO também. Esse trabalho tão bonito que é o de acolhimento, é de desenvolver recursos emocionais, recursos de buscar viabilidade de acolher o paciente, acolher todas as pessoas, a família, quando chega aqui, através dos cursos, através de momentos que as pessoas possam refletir um pouquinho sobre o que ela está passando e de saber que ela, através desse acolhimento todo, de saber que ela pode passar, pode viver e ter uma visão diferente da vida. Um crescimento, né? Um crescimento de vida, um crescimento como pessoa.
Isso é muito importante. Você está dizendo uma coisa que é fundamental, é que nós só vamos colher aquilo que nós plantarmos. Se você plantar feijão, você não vai colher arroz. Então veja bem, você pela vida te ensinou, te mostrou, você naturalmente está conseguindo, você conseguiu colher bastante, mas você está plantando, semeando e está colhendo para outras pessoas. Isso é muito importante, não, Patrícia? E você, aqui dentro da casa, além dessa tua maravilhosa acolhida, o que você mais direciona aqui dentro? Eu trabalho mais perto dos pacientes mesmo, das vitoriosas, de ações que envolvam todos os pacientes que estão passando pelo câncer, para dar uma melhor qualidade de vida a esse paciente. Hoje eu trabalho com a educação sobre a detecção precoce do câncer de mama. Agora eu estou começando também com o câncer de próstata. Que é muito importante e tem uma situação de tabu muito grande, né? Tem uma situação de tabu muito grande que é preciso a gente começar a quebrar. Porque já devia ter começado, né? Sim. Isso é uma coisa que já devia ter começado. Mas que a gente tem que começar em algum momento... Mas, Patrícia, o mundo quebra os estigmas frequentemente. Mas nós temos, se você observar o que aconteceu em Paris no final de semana, você vai chegar à conclusão que nós temos muita coisa realmente para mudar. Mas você é parte da mudança. Com a tua cabeça, com a tua mentalidade aberta, você está trazendo isso. Isso que você está nos mostrando é muito importante. Mas vamos seguindo, como é que você consegue conviver com esses pacientes que têm uma dificuldade, com certeza, de falar até no assunto, não? Eu tento. Eu tento da minha forma, né? Da forma que eu aprendi e que eu busquei, os recursos internos, os recursos que eu aprendi a utilizar. Eu tento atingir o paciente de forma que ele tocar, né? Não digo que é atingir, né? É tocar o paciente para que ele consiga também buscar aprender a ter esses recursos de lutar, de viver e de ver a possibilidade de ver de outra forma, né? Ô Patrícia, e eu te pergunto uma coisa, e a fé nos ajuda nisso? No teu ponto de vista? No meu ponto de vista, né? Uhum. A fé é fundamental. Eu digo assim, eu vou falar de Patrícia. Para mim foi fundamental. Foi fundamental a fé, eu acreditar que era possível, uma fé que eu tinha e que eu não sabia que poderia ser tão forte. E essa fé que me permitiu lutar, seguir em frente, acreditar na medicina, porque tem pessoas que vê a fé e esquece da medicina. Essa fé me ensinou que eu tenho que ter a fé, acreditar na medicina e acreditar em mim, que é tudo junto, né? Sim, quando é um trinômio, mas que realmente interligado. Interligado. Que não funciona sem o outro, no meu ponto de vista. Um não funciona sem o outro. É a fé quando se diz de um tratamento, quando se diz da doença. Vou falar mais especificamente do câncer, né? Que é o que eu trabalho. Fé, acreditar na medicina e em si. E eu descobri isso, porque eu aprendi a acreditar em mim, a confiar em mim. E eu digo que isso aconteceu por causa da minha fé. Isso é muito importante, porque você está demonstrando o seguinte, que é muito importante a gente analisar. Tudo nesse mundo tem um lado claro e um lado escuro. Se a doença é o lado escuro, o lado claro mostrou a você as tuas potencialidades. Naturalmente, quando Deus te encaminhou nessa posição, te colocou nessa situação, não para te
prejudicar, não para te punir, não, de maneira alguma. Apenas você recebeu uma missão para você evoluir. Eu tenho certeza que a Patrícia, que teve o seu início nessa fase do câncer, é outra da Patrícia de hoje. A Patrícia de hoje é uma Patrícia que tem uma outra visão do mundo. Você tem uma visão de recuperação, uma visão de luta e, acima de tudo, uma visão de vitória. Eu sempre digo, antes do câncer eu era uma Patrícia. Hoje eu sou muito melhor. Quando eu digo, hoje eu ministro as palestras, né? Eu falo nas palestras sobre a importância da detecção precoce, mas da mulher se cuidar, se ver, da autoestima. Quando eu digo, hoje eu tenho uma autoestima melhor, mesmo tendo retirado uma mama, hoje a minha autoestima é outra. O crescimento como pessoa é muito grande. Eu não consigo reconhecer aquela Patrícia de antes. Hoje eu reconheço outra Patrícia, hoje eu sou outra. Você com isso, até mesmo dentro do Novembro Azul, dentro do câncer de próstata, essa tua posição, esse teu conhecimento, essa tua maneira de mostrar como você está vivenciando a tua vida antes, durante e depois, é o exemplo para que as pessoas entendam e deem essa sequência. Porque você vai estar falando com aqueles que muitas vezes têm o grande receio dessa situação. Sim. Eu comecei a ministrar as palestras, falar sobre o câncer de mama. Me convidaram para eu fazer o de próstata e eu refleti um pouco. Eu refleti e foi muito pouco, porque na hora eu aceitei e comecei a ver que a gente precisa trabalhar o preconceito, a trabalhar a parte mais difícil, que é conseguir atingir o homem. Atingir o homem, ele aprender a refletir, a atingir que tem que se quebrar o preconceito e levar a informação, começar a cada dia que passa, a levar informação para os meninos e para as meninas. Eu acredito que agora a gente começa a conseguir mudar através da informação lá de baixo. Eu acredito que se a gente começar agora a trabalhar lá de baixo, nos que estão vindo, nos que estão crescendo, nos adolescentes, nas crianças, nos adolescentes, a gente vai começar a atingir mais profundamente a visão das pessoas, a mudar esse estigma e o preconceito, principalmente agora nesse Novembro Azul dos homens, né? Perfeito, Patrícia, eu te agradeço imensamente o teu depoimento, que é um depoimento que mostra sem preconceito nenhum a realidade que nós estamos vivenciando hoje. A informação talvez seja o principal fator em tudo que nós vivemos. E acima de tudo, você leva junto contigo uma experiência e um conhecimento, apesar de você parecer tão jovem perante aqueles que vão te ouvir. Isso realmente também ajuda muito, porque você mostra, pelos anos que você diz que já lutou, você mostra que você deveria estar numa idade bem tenra quando você sofreu esse problema. Mas você não sofreu um problema, você ganhou um apêndice na sua vida para o seu crescimento. Parabéns, parabéns mesmo por nos demonstrar o que nós podemos fazer e como podemos ser e ajudarmos os outros a serem felizes. Obrigada. Eu acho que esse parabéns, eu não vou trazer ele só para mim, não. Eu vou levar também para as outras pessoas que também fazem esse trabalho, para as pessoas que a partir do momento de um exemplo meu começaram também nessa luta. Então eu parabenizo a nós todos e a esse momento aqui, né, a você também, ao seu programa, a sua equipe, de estar compartilhando desse momento. Parabéns a nós todos por tentarmos melhorar um pouquinho a vida, né? Perfeito. Bom dia, Patrícia. Muito obrigado, hein?
Apoio Cultural Autoescola Quitandinha. Um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados. Habilitação para carro ou moto. Inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon, 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Bom dia, Cláudia Jockey. Cláudia, a nossa vice-presidente da APPO. Que prazer estar novamente com você aqui, que nós estivemos contigo no ano passado. Estamos de volta agora falando da parte azul dessa campanha. Tudo bem, Cláudia? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho desse Novembro Azul. Ô Cláudia, como é que você está vendo esse movimento do Novembro Azul? Nós sabemos que a parte masculina é mais difícil e as dificuldades são muito grandes para ser atingidas as metas. Como é que você está sentindo essa situação, Cláudia? Olha, vou falar assim em questão de APPO, porque a APPO, ela acolhe todos os tipos de câncer e não só o câncer de mama, né, que é o auge, né, onde todo mundo vê a PPO, é o top. Então é o top. Então a PPO acolhe todos os tipos de pacientes, inclusive o câncer de próstata. Então nós estamos assim engatinhando, procurando amparo, né, de médicos para que nos ajudem. Quem sabe ano que vem a gente possa fazer uma bela campanha do Novembro Azul, né? Então estamos trabalhando, buscando meios para que possa surgir um Novembro Azul. Isso é muito importante. E uma coisa nós temos que ser claros, a PPO é uma casa de acolhimento, é uma casa de amor, não? É toda feita de amor, né? E se não tiver amor para acolher esses pacientes, o que vão ser deles? Porque eles chegam aqui sem chão. Então nós temos a obrigação de colocar um ponto de vista, colocar um chão debaixo dos pés desses pacientes para que eles se sintam amparados, não só eles, como toda a família também. Aliás, a família, de um modo geral, tem um sofrimento muito acentuado, não, Cláudia? Tem muito. Eu acho que a família sofre muito porque o medo, a insegurança, o medo do escuro, não sabe o que vai acontecer com aquela pessoa que tanto ama ali, que vai passar por uma quimio, por uma rádio. Só mesmo o paciente que sente na pele, gente, eles assistem, né? Mas só quem sabe é o próprio paciente. Então tem insegurança, tem medos que é normal, né? Então a PPO está aqui para acolher as famílias também que sentem esse medo, essa insegurança. Nós temos psicólogos, assistente social para amparar toda essa família. Isso é muito importante. E a casa também, ela tem uma ambiência muito agradável, né? Vocês criam uma ambiência muito favorável para a pessoa que aqui chega. A gente, quando chega, sente aqui a presença, assim, de amor, uma presença de carinho, que isso é extremamente importante, não, Cláudia? É fundamental, porque além de estar passando por um tratamento, assim, muito rigoroso, o paciente está aqui, ele tem um baile, né? Não sei se a Patrícia já falou, tem um bailezinho que é feito uma vez, que é só para o paciente, para as famílias também. Tem o Dia da Beleza, que o homem também pode vir fazer uma limpeza de pele, por que não, né? Perfeito. Não é só a mulher, pode vir fazer uma massagem, pode fazer um reiki, que ajuda muito e tem tudo oferecido gratuitamente pela PPO. Então tem que ter essa acolhida, não é só vir fazer medicamento e ficar aqui paradinho, não. Tem onde eles vão uma vez por mês visitar a cidade, os que estão de fora também, né? Então tem toda uma integração junto com a família dos pacientes. É muito importante. Você fala de uma coisa que eu sou um adepto,
muito e não diria de grande qualidade, né? Mas pelo menos eu participo de dança de salão. E a dança realmente tem uma facilidade muito grande de gerar a proximidade das pessoas, né? Nós temos a professora de biodança aqui às quartas-feiras, que também participam, pacientes homens, né, e mulheres. Então, o que ela faz? Ela resgata aquela coisa assim. Então, eles buscam lá dentro do seu e colocam para fora aquilo que eles estão vivenciando. Então, aquilo traz uma paz, traz uma alegria, traz um conforto e ficam com a alma mais leve, sabe, para poder fazer o tratamento à noite. E os pacientes que também já fizeram o tratamento também participam. É uma festa, eles adoram. A música, de um modo geral, a música toca a alma, tanto que hoje você tem a musicoterapia como uma terapia maravilhosa para você desenvolver principalmente a autoestima, né? Eu vejo isso lá no coral da Uzimed, da Fafá e da Celina, que maravilha, aquele pessoal que tem um pouquinho mais de idade, já são quase idosos, né? Aí dos 70 para lá, dos 60 e tantos para lá, como aquele pessoal vive aquele momento, aquele ensaio da quinta-feira, as apresentações são maravilhosas. E esse fato que você nos mostra do baile aqui, desse convívio, isso é muito importante, não, Cláudia? É demais, eu acho assim, eles ficam contando, né, com o dia do baile, porque eles trazem um refrigerante, a gente faz um cachorro quente, né, eles ficam ali dançando, eles conversam, eles esquecem aquele momento, por que eles estão aqui. Eles esquecem o que eles vieram fazer e passam a sorrir, a se interagir, a brincar. E isso vai passando os dias e eles até, quando vão embora, que terminam a radioterapia, eles até esquecem para que vieram, até vão embora chorando com saudade da casa de apoio. É isso, o termo é muito feliz, apoio. Você realmente traz apoio a esse pessoal. E eu observo o seguinte, aqui a gente é recebido com muito carinho, né? Todos aqui recebem, você observa, nós podemos, passando por aqui, ver como os funcionários, como todos aqui recebem a todos. O bom dia, o cumprimento é muito espontâneo, né, Cláudia? Vocês conseguiram criar uma equipe muito bem ligada entre si. Tem que ser tanto no tratamento como no apoio, assim, tem que ser tudo trabalhar em conjunto. Chega para a primeira consulta, é bem atendido, chega para a casa do acolhimento, chega para receber uma doação de peruca, um empréstimo de cadeiras de roda, seja o que for que a casa de apoio ofereça, mas tem que ser recebida com carinho e com amor e com atenção, porque a pessoa chega já com uma notícia ruim, então a pessoa fica debilitada. Então tem que ter um apoio por trás disso, a pessoa dê continuidade, tenha força de viver também. É porque nós estamos aqui para sermos felizes. Às vezes a opção de ser feliz ou não é nossa. Não é esse ou aquele, não é a minha esposa, não é o meu filho, não é o meu sogro, a minha sogra, o meu pai ou a minha mãe que me prejudicam, não. Nós é que temos que nos inteirar de que nós precisamos ser felizes, mas a felicidade, Cláudia, muitas vezes depende de nós. E vocês ensinam a ser feliz. Tem, porque quando você recebe um diagnóstico, a única alternativa que você tem, como eu te falei antes, é de ser feliz. É ser feliz ou ser feliz. Você tem que escolher, não tem meio termo. Então a gente faz com que o paciente escolha o lado da felicidade e passe bem por essa fase. Entendeu? Então a PPO, ela entra para dar esse suporte ao paciente, que ele encontre a felicidade, entre aspas, sabe, nesse momento difícil, que ele conta um pouco de apoio, de amparo, a parte psicológica, que temos duas aqui, é muito importante para eles, entendeu? Então a gente trabalha de um jeito que a pessoa se sinta confiante e que passe por esse momento difícil bem. Você observa, muito importante, até vamos citar, nós vimos aqui a Patrícia Portugal falando de uma forma entusiasmada, de que ela passou por um problema, superou e hoje ela é outra pessoa. E realmente, todas as vitórias que a gente consegue na vida, elas trazem um cunho muito favorável. Só talvez seja desfavorável a vaidade e o orgulho, né? Mas se a gente conseguir contornar isso, não tenha dúvida que é muito importante, até para o nosso próprio ego, né?
É o que eu falo, a Patrícia é um exemplo, né? Ela começou, ela é super tímida, então ela hoje que ministra junto com a Sônia Leite as palestras, que coordena as palestras todas do câncer de mama, agora está iniciando também as palestras de câncer de próstata, tem agora em novembro, como ela te falou, então ela agora vai aprofundar para que ela possa também ministrar as palestras de câncer de próstata, para que ano que vem a gente possa, né, conseguir levar esse conhecimento para os homens. Você vê que coisa boa e coisa importante. Ela vai entrar numa seara complicadíssima, porque ela vai pegar uma plateia, um público eminentemente masculino e eminentemente resistente a esse problema. Tem que ter muito jogo de cintura para poder mexer com o coração desses homens, levar o esclarecimento, sabe, que é muito importante. Não é só vai lá, faça um PSA, faça um exame de toque. Tem que esclarecer o motivo porque é necessário fazer esses exames. Não é só apenas levar para lá, tem que ter o conhecimento da causa, entendeu? Que muitos homens não veem esse lado. Como é importante um toque, como é importante se cuidar, não é só trabalhar. O homem tem que se amar também. Sim. E vocês aqui ensinam isso, né? Isso que você diz da massagem, enfim, da limpeza de pele, isso tudo é maneira de você aguçar a autoestima do indivíduo, né? Claro, porque, né, a mulher quando tem câncer de mama, ela perde o cabelo, e o homem como tem câncer de mama, ele passa pela quimioterapia, ele também perde os seus cabelos, ele fica careca. Então, para homens que é mais fácil, mas tem um auxílio, tem como fazer uma limpeza de pele, fazer um acolhimento aqui, para que seja amenizada essa dor dele. Seja mostrado que não é o final do mundo, porque na verdade, para quem acredita evidentemente, nós aqui estamos de passagem e voltaremos outras vezes, e faz parte da nossa vida essa situação de aprendizado. Tudo deve ser encarado como um aprendizado, por mais duro que seja, né? Tem que ser tudo um aprendizado de uma maneira correta, ter um amparo certo, né? Ter uma explicação que tem direitos dos pacientes, o que ele deve, o que ele não deve. Então, por isso, busque orientação, não fique com medo, liguem para cá. Eu quero marcar um dia com assistente social, nós estamos aqui de portas abertas para poder esclarecer. É importante, vá ao médico, procure, tire dúvidas, não fique com dúvidas em casa sentado assim, não vou. Procure mesmo saber, porque não é vergonha nenhuma se tratar. Vergonha é ficar doente sem medo de procurar ajuda. Você citou uma coisa muito importante. O paciente de câncer, tanto de mama como de próstata, me parece que se enquadra em uma série de benefícios fiscais que o governo permite. E vocês dão orientação sobre isso? Temos assistente social, que é a Cristiane Negócio. Ela está sempre aqui às terças-feiras. Ela fica de 9 até as 17 horas. Quem quiser, tiver todas as suas dúvidas, pode vir procurá-la, que ela vai fazer questão de atender e dizer quais são os seus direitos, quais são o que você deve ou não fazer quando você passa a ter câncer. É muito importante que as pessoas saibam como nós estamos vivenciando esse problema. É um problema grave? Sim. Mas é um problema que nós temos que conviver com ele. Não adianta você esconder debaixo do tapete, né? Não tem mesmo, e você tem que encarar de frente e lutar mesmo. Eu quero viver e eu vou vencer. E as pessoas com esse pensamento, elas passam pela doença e vencem. É só ter o autoconhecimento, se procurar, ir ao médico, se conhecer, ver que tem alguma coisa errada, não tenha vergonha de procurar um médico. E principalmente também buscar o apoio na sua fé. Porque qualquer que seja a fé, seja ela católica, protestante, espírita, qualquer fé que você tenha e que faça você entender que Deus não está aqui para te punir, não. Nós é que vamos responder por aquilo que nós fazemos, não, Cláudia? Porque realmente nós somos responsáveis pelos nossos atos, não são os outros. Agora, realmente, se você tiver amparo na fé, tiver amparo numa religiosidade, eu acho que isso também ajuda bastante, não? Olha, que é primordial você ter uma fé. Acima de tudo, faz com que facilite o seu caminhar durante o tratamento, em qualquer parte da sua vida, não só com o tratamento de câncer, em qualquer coisa da sua vida que você tenha fé em alguma coisa, já é um alicerce para você caminhar ao longo da sua vida. Sim, porque o bem, ele independe de raça, de religião, de qualquer coisa. O bem está acima de tudo. E aqueles que entendem e caminham pelo bem só podem receber o bem, né?
Só recebem o bem e vivem bem também. Isso é que é importante, né? E nós aqui estamos numa luta, para sermos felizes, né, Cláudia? Vamos lutar para isso, né? com certeza. Olha, a felicidade, eu diria para você, é ver momentos como esse que nós aqui estamos vendo com vocês. Que coisa boa. Dentro de uma situação que eu te diria, não é muito agradável falarmos de câncer, falarmos de doença. Mas que coisa boa vermos pessoas como vocês, como essa casa maravilhosa que nós aqui temos. Sim, é uma casa de amor, é uma casa de acolhimento que nós tanto precisamos na nossa vida. Não adianta brigar, discutir, é melhor nós darmos as mãos e seguirmos com amor à frente. Verdade. Te agradeço muito, Cláudia. Eu agradeço, a PPO que agradece pela visita de vocês. As portas estão abertas sempre que vocês quiserem, tá? É um prazer recebê-los. E uma coisa, vocês me permitam, eu faço questão de dizer para os nossos queridos telespectadores, as portas da PPO estão abertas a todos. Aqui, as portas são de acolhimento, de amor, de fraternidade. Portanto, usem todo esse potencial que essa casa maravilhosa nos oferece. Ela existe para isso, para servir o povo. Muito obrigado, Cláudia, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, nós que agradecemos. Bom dia, Carla. É um grande prazer estarmos contigo novamente, falando de um assunto que não diria ser um assunto de grande agradabilidade, mas é um assunto de grande importância. Nessa casa maravilhosa que vocês têm aqui, que é a PPO, o CTO e a Rádio Serra, são casas que trazem segurança para aqueles que estão vivendo um momento que com certeza é difícil, né? Mas de qualquer maneira, vamos trabalhar um pouco em cima desse tema que é tão necessário ser falado, né? Com certeza, bom dia. O câncer de próstata é hoje o tumor mais frequente que a gente tem no homem. Está igualando em estatística com o câncer de mama, em termos de novos casos, né? A gente está assim, todo dia tem paciente novo aqui no CTO, todos os dias. Aliás, a Carla me deu um relatório muito interessante sobre o crescimento do número de pacientes e de atendimentos, que é uma prova de que a casa está trabalhando bem, né? Sim, a gente, infelizmente, tem cada vez mais diagnóstico de câncer de uma forma geral, e isso a tendência é aumentar cada vez mais, porque a população está envelhecendo, os métodos para a gente diagnosticar os tumores estão ficando cada vez mais apurados, vamos dizer assim. Então a gente cada vez tem mais câncer chegando e felizmente a gente tem mais opções de tratar também, né? Você me disse uma coisa que eu achei muito interessante, que todo tratamento, para chegar, vamos dizer assim, à ação contra o problema, vocês fazem um trabalho reunindo vários indivíduos que lidam diretamente, técnica e educacionalmente no problema. É isso mesmo? A gente quando vai tomar uma decisão no tratamento do câncer, essa decisão deve ser uma decisão colegiada. A gente deve ter o cirurgião, deve ter o oncologista clínico, o radioterapeuta, todo mundo em conjunto para tomar uma decisão melhor para o paciente. Cada caso é um caso, né? Então, cada decisão tem que ser em conjunta. Isso é muito importante, porque, acima de tudo, isso traz segurança, né? Traz segurança para o paciente e traz segurança para a equipe médica também, porque, assim, todos estando de acordo é muito melhor, né? Não tenha dúvida. Mas hoje você falava comigo das vertentes que nós temos hoje de tratamento. Como é que você vê esse quadro, principalmente para que o homem entenda essa necessidade? É muito importante para o homem, a partir de 50 anos, fazer o seu exame de PSA e ir ao urologista. São coisas diferentes também. O exame de PSA é o exame de sangue. E aí da urologista vai avaliar essa próstata, ver se ela está em algum nódulo, se ela está dura. Existem tumores que o PSA está normal. É raro, mas existe. Então é importante a combinação das duas coisas, o teste e aí da urologista. E também não precisa ficar apavorado. Se tiver o diagnóstico de câncer de próstata hoje, o câncer de próstata é praticamente uma doença crônica, onde a gente trata, para de tratar, para de tratar e a pessoa vive anos e anos e não vai morrer do câncer, vai morrer de outra coisa.
Aliás, o Antônio nos explicou, muito interessante, que é o grande, talvez, problema para o homem, o problema da perda da potência. É um problema difícil até para se falar. Normalmente você nota que há um certo recato do indivíduo. Mas ele citou que, inclusive, até isso mesmo, a radioterapia está monitorando e minimizando, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente com esses novos tratamentos, onde a gente faz, por exemplo, se tiver que fazer a hormonoterapia vai baixar a potência do paciente enquanto ela estiver sendo administrada. Na hora que a gente suspender a hormonoterapia, a tendência é que volte essa potência normalmente. O tratamento com a rádio é muito bom porque eles podem fazer um planejamento onde tenta evitar a inervação da próstata. Ele deve ter comentado. Comentou, perfeito. E hoje a cirurgia robótica que a gente tem, ou mesmo a cirurgia com os urologistas, tenta preservar essa inervação para que o homem não fique sem a potência. Mas mesmo que fique, existem inúmeros tratamentos que se pode resolver isso de outras formas, entendeu? Talvez, Carla, o entendimento é o principal. Porque, vamos dizer assim, muitos tabus, muitas coisas, eles geram um problema que, na realidade, ele tem de ser encarado. Você não pode fugir do que está acontecendo. Exatamente, é verdade. Mas existem hoje tratamentos inúmeros para se resolver esse problema, com certeza. Importante é se tratar. O principal é a prevenção, né? É o caso, por exemplo, que até me assustou muito, foi a história do suicídio, que hoje mata mais no mundo do que a AIDS. Você imagina, mas isso quem diz é a Organização Mundial da Saúde. Você vê a que ponto chegou. É o problema psicológico, é o problema do acolhimento, é o problema do entendimento. E esse caso do câncer de próstata, é muito necessário que haja essa possibilidade de entendimento, né? Com certeza. Nós estamos em pleno novembro, que não é tão divulgado, mas é o Novembro Azul, onde a gente faz uma série de ações para falar sobre o câncer de próstata, para alertar o homem que é importante a detecção precoce, assim como o câncer de mama, que é importante fazer o teste do PSA, que é importante no urologista e principalmente se tiver algum problema não ter medo. Procurar o atendimento, porque a doença é tratável, a doença é curável e mesmo se não for curável, ela tende a se tornar uma doença crônica. Inclusive nós temos que chegar à conclusão de que verdadeiramente quando um problema está instalado, ele já está resolvido, né? Nós temos que minimizá-lo, temos que contorná-lo, mas se existe, vamos em frente, vamos lutar contra ele, né? Com certeza. Se entende? E com vocês a gente observa que existe uma humanização dessa forma de lidar com o problema em si. A gente aqui no CTO, na radioterapia, na PPO, procura dar o melhor tratamento para o paciente. O melhor tratamento em termos médico e o melhor tratamento em termos de humanidade. Cada paciente é uma pessoa, não importa se tem convênio, se não tem convênio, se é rico, se é pobre, todos são tratados da mesma forma, bem. Isso é que é importantíssimo, é o indivíduo se sentir com a sua autoestima bem levantada, né? Ele tem a autoestima, apesar do problema existente, que não tenham dúvida, é um problema, mas ele precisa saber que ele está em meio a um grupo de pessoas disposta a fazer o melhor por ele. Com certeza, com certeza. Carla, uma coisa importante que, aliás, eu tenho já ouvido muito, hoje o PSA já se divide em mais de uma vertente de exames, né? Nós já temos várias áreas de PSA, né? O PSA, ele é um teste específico, porém ele não é obrigatoriamente significativo que é um câncer de próstata. Se ele tiver aumentado, é um indício de um possível problema na próstata, não necessariamente do câncer de próstata, entendeu? Então, por isso, mais uma razão para não se ter medo de se fazer o teste. O principal é através dos exames rotineiros, porque o exame de sangue deve ser rotineiro, ou pelo menos a gente desejaria que fosse, né? Rotineiro, que você faça, que você acompanhe, tudo isso de ano em ano, pelo menos, né? Com certeza, é um teste que é pago pelo SUS, que é pago pelos convênios
e que pode ser solicitado por qualquer especialista, pelo clínico, pelo urologista, pelo próprio oncologista. Porque isso leva o controle também das doenças cardíacas. Você leva o controle a todas as doenças, é a prevenção, né? Exatamente, é muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante o homem saber que é curável, que é uma doença que pode ser tratada, que pode ser curada e que não vai afetar a sua vida em termos de longevidade. E eu te pergunto o seguinte, na tua situação de médica da área, o número de clientes homens tem aumentado? Muito! Hoje eu tenho na minha clínica particular, Carla, tanto convênio como SUS, o maior número de pacientes masculino é câncer de próstata. Assim como as mulheres é câncer de mama. E você tem sentido que realmente todas essas campanhas têm colaborado? Tem colaborado, principalmente para perder um pouco do medo de fazer o exame, de fazer a biópsia para se diagnosticar se tem algum problema ou não, entendeu? Tem adiantado. E a nível de cidade, como é que nós estamos hoje, Carla, em relação a esse tratamento? Petrópolis hoje é referência? Petrópolis é referência para o tratamento de câncer, é referência em termos de oncologia clínica, de radioterapia. Nos particulares tem um monte de urologista, no SUS é mais difícil. Nós temos urologista na rede, mas é pouco em relação à demanda. Não tenha dúvida que, infelizmente, nós temos talvez a grande deficiência de gastarmos pouco e gastarmos mal. Talvez esse seja o grande problema que o país enfrenta. Mas nós temos que lutar contra esse problema também. Cumpre-nos lutar. Não adianta você reclamar apenas. Temos que trabalhar, temos que mostrar. Eu acho que isso que vocês estão mostrando é muito importante para que seja analisado pelo poder público, que precisa dar a dignidade e o tratamento a todos, como vocês fazem aqui, né? Com certeza. Aqui, graças a Deus, Petrópolis é uma... A gente já conversou sobre isso. É uma exceção em relação ao Brasil. Eu entrei aqui e tinha uma ambulância de Santa Maria Madalena, terra até da Dercy Gonçalves, né? E vi também uma outra ambulância de Sapucaia. Então você vê, são cidades que ficam a uma distância. A Santa Maria Madalena deve passar de 300 quilômetros de Petrópolis, Sapucaia uns 120, 130 quilômetros. Então você vê que é a busca de socorro aqui, né? Com certeza, a gente recebe pacientes de toda a região, trata pacientes de toda a região, tanto com oncologia como com a radioterapia. Carla, vocês demonstram uma coisa muito importante. Vocês dão segurança e dão a todos nós a certeza de que o que for possível de melhor, vocês estarão fazendo e lutando por isso. Agora, eu diria mais para você o seguinte: o que é que você recomendaria que nós lutássemos aqui na cidade, que nós buscássemos para melhorar essa situação, principalmente do menos favorecido, Carla? A gente poder ter do poder público, né, um maior acesso, a gente está falando do câncer de próstata, ao urologista, tanto para fazer a biópsia como para fazer a cirurgia e orientação. Isso é muito importante, a gente ter mais gente, mais urologista, mais médico especializado para poder fazer esse encaminhamento. E também equipamento, talvez clínica, talvez laboratórios. Como é que isso seria mais interessante, Carla? Não, a gente tem, assim, anatomia patológica, a gente tem, laboratório para o PSA, todos fazem, sem problema nenhum. O maior gargalo, vamos dizer assim, é a parte cirúrgica. Isso é muito importante. Carla, eu diria o seguinte: eu saio daqui, como saí no ano passado, depois daquela maravilhosa entrevista que nós tivemos aqui com vocês sobre o câncer de mama, certo de que nós estamos no caminho certo, principalmente pela maneira de agir de vocês, médicos, assistentes, enfim, de toda essa sociedade que aqui se encontra, no benefício dessa melhora para o nosso paciente, para aquele que precisa dessa situação. Mas também vamos pedir, vamos até termos fé e vamos rezar para que o poder público ajude um pouco a que a gente minimize todo esse problema, não?
Com certeza, com certeza. Mas a gente tem tido um apoio do prefeito atual, esperamos ter mais, né? Isso é sempre importante. Carla, eu te agradeço muito e diria o seguinte, se Deus assim o permitir, que ano que vem nós aqui estejamos novamente falando dessas vitoriosas, desses vitoriosos e falando dessa casa de amor que é aqui onde nós estamos na APPO. Muito obrigado, Carla. Nada, obrigada a você, viu? Queridos, programa que nós temos muita satisfação em passar, não pelo fato em si, mas pela demonstração de amor, de carinho, de acolhimento que nós aqui recebemos. Agradecemos muito também a Carla pela ajuda, pelo apoio que fez que é a assessora de imprensa aqui do setor, fazendo com que nós trouxemos para vocês aquilo que de melhor existe na nossa cidade. Gostaria de lembrar, quinta-feira teremos a nossa reprise e após a reprise o programa estará na nossa fanpage. Obrigado, queridos. Se Deus o permitir, segunda-feira novamente estaremos juntos. Apoio Cultural Autoescola Quitandinha, um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados, habilitação para carro ou moto, inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon, 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797.